Bom dia, meu irmão, minha irmã. Segunda-feira, 2 de novembro, dia de finados. E o evangelho de hoje é Mateus 25, de 1 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: "O noivo está chegando, ide ao seu encontro." Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: "Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando." As previdentes responderam: "De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores." Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta." Ele, porém, respondeu: "Em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e as irmãs, 2 de novembro, sempre finados, esse momento assim de muita reflexão, ainda mais neste ano, com toda essa pandemia do coronavírus, né? Nunca esteve tão presente na nossa vida a morte como esteve nesses tempos, e continuemos nos cuidando e muito. Jesus nos diz no Evangelho de João: "Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar e vos levarei comigo. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Quantas moradas será que tem lá junto de Deus? Tem uma morada para cada um de nós. Finados, de um a Deus a um em Deus. Daria para dizer assim, na verdade, de um a Deus para um em Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. Então, ontem celebramos todos os santos e santas, a santidade universal. Hoje fazemos memória de todos os defuntos, realidade universal. A realidade é universal. Celebrar, então trazer presente, né? E nos questionamos, nos perguntamos também por que 1º de novembro, então todos os santos e santas, né? E o dia 2, nossos parentes, amigos, trazemos presente, então, a realidade dos fiéis defuntos. Por quê? Porque geralmente os santos, claro que as pessoas são reconhecidas em vida pela sua santidade, mas quantos são aqueles então que partiram, que estão junto de Deus e que vivem eternamente a santidade junto de Deus? Esse dia é o dia também para agradecer
ao bem que essas pessoas que passaram por nós que fizeram, e o amor que conseguiram espalhar. Então, uma das atitudes de muitas pessoas nesse dia é ir até o cemitério, quem sabe levar uma flor, né, que é essa demonstração de amor para com essas pessoas. A demonstração, a flor, a rosa, que é demonstração de amor, e a nossa oração, que leva o nosso pensamento a Deus. Como é bom elevar nossa oração a quem partiu e que está lá junto de Deus. A morte e a vida e a morte. É também uma ocasião para pensar na própria morte, na nossa vida, esse momento. Sim, a reverência pela vida exige que sejamos sábios o bastante para permitir que a morte chegue quando a vida deseja ir. Por isso, não devemos nos preocupar com a morte, mas com a vida. Você já pensou nisso realmente? Às vezes a gente se preocupa tanto com a morte, com a morte. Sim, é verdade. Mas devemos nos preocupar com a nossa vida, de como vivemos a nossa vida. Por isso, o 2 de novembro, sempre um momento assim, de muita reflexão, lá no coração, no íntimo de cada um de nós. A verdadeira pergunta não é: existe vida após a morte? O sábio, o místico, quem realmente acredita em Deus se pergunta: existe vida antes da morte? Como estamos vivendo a nossa vida? Perguntar-nos sobre o que é o pós-morte tem a nos oferecer uma desfeita à vida. A vida é tanta surpresa, tanta novidade e riqueza que quer especular sobre o que acontece depois dela. O depois da vida é um grande encontro onde seremos perguntados: o que você viveu em sua vida? Alguém já teve a ousadia de afirmar que a morte é mais universal que a vida. Todos morrem, mas nem todos vivem, porque incapazes de reinventar a vida no seu dia a dia. Uma vida pensada assim, a morte perde-se, no final, na total irresponsabilidade. Através do viver para sempre, nos permitimos o prazer, a alegria, o desafio, a criatividade, a festa. Através do morrer amanhã, criamos em nós a responsabilidade para viver o hoje com mais intensidade. Vejam aquilo que estou dizendo. Através do morrer amanhã, criamos em nós a responsabilidade para vivermos o hoje com mais intensidade. É isso, viver intensamente a vida. É isso que nós temos que viver. E como vivemos intensamente? Quando a vivemos em Deus. Sim, somos todos peregrinos e vivemos contínuas travessias provisórias, até fazermos a grande travessia para Deus. Quando nascemos, recebemos o sopro do Criador. Quando morremos, seremos aspirados para Deus, para dentro de Deus. Nosso destino é o coração de Deus. Dele viemos e para ele retornaremos. Dele viemos e para ele retornaremos. Vou preparar-vos um lugar. Jesus nos diz: não fiquem tristes, eu vou partir, mas voltarei. Jesus nos mostra realmente a vida após essa vida, que muitas vezes é tão breve. Meus irmãos e minhas irmãs, é tão rápida. E o Evangelho nos convida a realmente, como as 10 jovens,
mas ser previdentes, nos preparar. Porque nesse evangelho de hoje está uma das frases mais terríveis da palavra de Deus. Não para causar medo em nós, não, mas para vivermos motivados, com óleo, com o óleo da vida, com a oração, com a preparação, para Deus. Não vos conheço. Não vos conheço. Então que Jesus possa realmente nos conhecer, porque nós nos damos a conhecer a Deus cada vez mais, abrimos o nosso coração para Ele, trazendo do presente e vivendo a nossa vida da melhor forma possível, servindo e amando ainda mais os nossos irmãos e irmãs. 2 de novembro, dia de finados. Esse ano, de um modo diferente, queremos trazer presente, ainda mais, só no Brasil, as mais de 150 mil pessoas que partiram por causa do Covid. Quem de nós não tem alguém que foi morar junto de Deus? Também por causa dessa realidade, dessa pandemia. Não tenhamos medo de passar o dia, quem sabe, pensando, refletindo sobre a nossa vida, como vivemos a nossa vida. É o sábio que se pergunta: existe vida antes da morte? Estamos realmente vivendo a nossa vida em Deus? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que essa bênção possa chegar realmente nas nossas casas, em cada um de nós.